Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de processo civil, tudo bem? Aqui é Arthur e, bom, vamos dar início agora a uma revisão para a nossa V3, certo? Com resolução de questões. Eu decidi fazer dessa maneira, né, uma maneira gravada, sem ser realmente ao vivo com vocês, por conta que eu percebi que alguns alunos estavam tendo divergências com o horário do nosso GED, certo? Então eu decidi por fazer dessa maneira, gravada mesmo, tá? Acho que vai facilitar tanto para vocês quanto para mim. Vocês poderem ver na hora que vocês quiserem e tudo, então acho que fica melhor para todo mundo. E bom, o que é que a gente vai tratar nesse vídeo, né, de resolução de questões? Eu anotei aqui o número de questões e o conteúdo, certo? Que elas vão tratar. Eu excluí os conteúdos que a professora fez o sorteio, né, que não vai cair na prova de vocês. E selecionei algumas questões com gabarito, com toda aquela explicação. Algumas questões que eu já tinha colocado antes para vocês, mas eu não pude em aula, em GED, explicar para vocês elas, né, resolver com vocês. Então eu reaproveitei algumas questões, como também adicionei outras questões do conteúdo novo. Então eu fiz uma seleção dessas questões que eu acho que são pertinentes para a gente poder revisar o conteúdo inteiro e até delas caírem na prova também, certo? É, então, lembrando que o conteúdo é cumulativo, certo? Só não vai cair o conteúdo que a professora fez o sorteio. E, bom, vamos começar aqui a resolução de questões, certo? Esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês, iniciando por as questões mais básicas mesmo de um conteúdo inicial, até o último conteúdo que a professora deu. E aí, no caso, eu vou lendo aqui a questão com vocês e logo em seguida coloco o gabarito, certo? Então, vamos lá. Para a nossa primeira questão, sobre princípios. O juiz coloca-se entre as partes, mas equidistante delas, devendo sempre ouvir todas as partes, garantindo que todas tenham a possibilidade de expor suas razões, de apresentar suas provas, de influir sobre o convencimento do magistrado. Após análise do conceito acima, assinale a alternativa do princípio geral processual a que ele corresponde. E aí, no caso, pessoal, para não perder muito tempo, eu já vou indo logo direto pro gabarito, certo? Que eu acho que fica mais fácil para vocês e para mim. Então, eu leio a questão e já vou direto pro gabarito, certo? Que aqui o gabarito vai ser o item D, que é a questão do contraditório e da ampla defesa. Sempre lembrando das questões dos princípios, né? Que eles podem não serem cobrados diretamente, até porque não foi algo de estudo, né, acerca do processo civil, mais questão de TGP e tudo, mas é sempre bom relembrar a questão do contraditório, de você poder ofertar a outra parte, a parte requerida, a possibilidade de resposta à acusação, né, e também da ampla defesa. Então, sempre bom lembrar dessa questão dos princípios, ter na sua cabeça, porque pode ser cobrado de alguma maneira, direta ou indireta, certo? Na prova. Então, aqui o item D. Podemos considerar o princípio da imparcialidade do juiz. Assinale a alternativa incorreta. O caráter da imparcialidade é inseparável do órgão da jurisdição. Deixa eu ir logo para o gabarito que fica mais fácil. A afirmativa D está errada porque a imparcialidade do juiz é sim uma garantia para as partes. Claro, não teria como um processo ter o seu prosseguimento sem que o juiz tenha imparcialidade com relação ao autor, com relação ao réu, enfim, com relação ao resultado. Não seria justo para, obviamente, nenhuma das partes, né? Então, aqui, como era para pegar o item incorreto, o item D justamente afirma que a imparcialidade do juiz não é uma garantia para as partes. Obviamente é uma garantia, né? Porque cada uma das partes tem que, no momento em que o autor vai protocolar, vai dar entrada em um processo, ele busca, obviamente, um juiz que seja parcial, um juiz que imparcial, na verdade, né?
que seja justo, né, e que entenda a sua pretensão, que ele possa convencê-lo, né, de maneira justa e igual com relação à outra parte, né? Então tem que ter essa imparcialidade entre ambas as partes, é muito importante sim esse princípio também. Continuando, aqui é uma questão mais geral, assim. A preclusão temporal consiste na perda da faculdade ou direito processual pelo seu, não exercido no momento oportuno, não depende de declaração judicial. Por força do princípio da instrumentariedade das formas, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerar válido o ato se realizado de outro modo e alcançar a mesma finalidade. A citação válida interrompe a prescrição, ainda que ordenada por juízo incompetente. O indeferimento da petição inicial é a decisão que impede liminarmente o prosseguimento do feito e somente ocorrerá antes de determinada citação do réu. Lembrando, pessoal, que questão sobre tutela de urgência, tutela provisória não vai cair na prova de vocês, certo? Então, qualquer questão que envolva com relação a um conhecimento mais a fundo sobre esses temas, vocês não precisam focar agora, certo? E bom, estão corretas as afirmativas. E aqui o item C, afirmando que o item 3 está incorreto. Então, o que esse item 3 está de incorreto para a gente? Que a citação válida interrompe a prescrição, ainda quando ordenada por juiz incompetente. Essa última parte aqui é que está incorreta, certo, pessoal? Quando for por juiz incompetente, não interrompe a prescrição, certo? Prosseguindo. Além de outros previstos no Código de Processo Civil de 2015, são deveres das partes, aqui já começando sobre atos processuais, certo? São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, expor os fatos em juízo conforme a verdade, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Vamos ver aqui o item. Bom, aqui o nosso item correto vai ser o item D, que justamente expõe que todas as alternativas aqui estão corretas. E aqui eu deixei para vocês um lembrete com relação aos atos considerados como atentatórios à dignidade da justiça. A questão de, por exemplo, alguém teve uma sentença desfavorável a essa pessoa e, por exemplo, o réu requerido, ele entra com um recurso para segundo grau, o recurso dito, né, muitas vezes dito como um recurso protelatório, que serve apenas para delongar, né, o cumprimento da sentença, por exemplo. Né? Então, o fato de eu, por exemplo, ter uma sentença contra mim e ela ser desfavorável a mim, eu não posso bem querer apenas colocar um recurso sem nenhum fundamento, nem nada assim que realmente comprove de eu realmente ter um motivo para interpor aquele recurso, né? Então, vai claramente estar demonstrando que eu vou estar criando embaraços, que eu vou estar apenas prolongando o que deveria ser cumprido ou não na sentença. Então, se for uma sentença de, por exemplo, eu pagar 5 mil reais de indenização para alguém, e aí no caso eu vou ficar só protelando, enfim, é caracterizado como ato atentatório da dignidade da justiça. É justamente o que tem aqui nesse item 3, né? Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraço para sua efetivação. É justamente esse atraso que muitas vezes tem, né? Infelizmente, que
as pessoas atrasam para não ter que realmente realizar, né, o cumprimento da decisão judicial. E aí, no caso, quando for caracterizado esse ato atentatório, pode ser punido, né, com sanções, né, com multas, é, com porcentagens, né, a critério do juiz, óbvio, enfim, colocar uma porcentagem sobre o valor da causa, por exemplo, né, então o juiz colocar uma multa de 10% sobre o valor da causa, né, e enfim, esses atos têm que ser punidos, obviamente, né. Então, no parágrafo 2º, né, ele justamente afirma, né, o que eu acabei de falar para vocês, que pode ser aplicada até multa de 20% sobre o valor da causa, certo? Então, lembrar dessa questão. Acerca dos poderes e deveres e da responsabilidade do juiz, então, que com relação aos atos processuais do juiz, assinale a alternativa correta. É vedado ao juiz dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O juiz decidirá por equidade sempre que a lei não apresentar uma solução justa para o caso concreto. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, salvo quando considerar que o pedido veiculado é excessivamente restrito ou demasiado amplo, convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei. O juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, mas não poderá aplicar as penalidades da litigância de má-fé. Aqui essa questão que é o item correto, vamos lá ver. O item B é o item correto, que o juiz ele não pode colocar como alegativa para não poder julgar, decidir uma demanda com a alegação de que há lacuna e obscuridade do ordenamento jurídico, até porque tem outros mecanismos, né, que o próprio juiz pode usar, né, para decidir sobre, né, a questão dos princípios, dos costumes, enfim, da própria equidade. Então, não pode se eximir de decidir só por conta dessas questões. E aqui eu também coloquei para vocês, né, os fundamentos para os outros itens, né, o porquê que eles estão corretos também, certo? Então a questão de dilação de prazo, alterar a ordem das provas, obviamente, isso pode acontecer, fica a critério do juiz. Questão de decidir por equidade, como eu falei para vocês, enfim, tá? Então depois vocês dão uma olhadinha direitinho. Assinale a alternativa a seguir, em que duas afirmativas são verdadeiras e a segunda completa o sentido da primeira. Essas questões aqui exigem um pouco mais de interpretação, né? Porque um item vai fundamentar o outro item, então tem que dar uma lidinha boa. Eu vou logo aqui pro gabarito, por se tratar de uma questão mais extensa. Aqui o item C é o item correto. O magistrado atuou como representante do Estado juiz, dirigindo o processo com imparcialidade. Novamente, como eu falei para vocês, princípios, mesmo que de maneira indireta, mas ainda participando das questões. Por isso que é importante, sim, sempre relembrar dos princípios. Independência e serenidade. Constatada a quebra da imparcialidade, poderá ser alegada pela parte prejudicada a suspeição ou impedimento do juiz. Aqui, pessoal, trata sobre as questões da suspeição ou causas de suspeição ou impedimento, certo? E aí, no caso, realmente é uma questão mais difícil essa daqui, porque trata sobre diversas coisas, né? E aqui a pessoa teria que saber sobre as questões das causas de suspeição e impedimento, que é justamente quando tem aquela quebra da imparcialidade, né? Enfim, quando envolve uma questão justamente do magistrado, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar dessa questão.
Obviamente aqui os serventuários da justiça, os auxiliares da justiça, obviamente também são obrigados ao dever de cooperação, é, enfim, de imparcialidade também, da mesma forma, certo? Isso não, esse caráter não se estende apenas ao juiz, né, claro. E é basicamente isso. Obviamente também os advogados, como patronos das partes, também devem seguir. É... E é isso, tá, pessoal? Sempre relembrar dessa questão dos princípios, certo? Item C, o item correto. O Código Processual, espera aí que deu para ver o gabarito, mas tudo bem, deixei. O Código Processual disciplina os atos processuais que podem ser praticados pelas partes e os que devem ser praticados pelo juiz. A respeito dos atos processuais, assinale a alternativa correta. Bom, a gente já sabe que é o item B, né? São exemplos de atos processuais das partes a contestação e a mediação. São exemplos de atos bilaterais das partes a petição inicial e a conciliação. Petição inicial não é ato bilateral, é um ato unilateral, né, que dá início ao processo. Decisão interlocutória não é a sentença, pessoal. Lembrando que decisão interlocutória é uma decisão feita no meio do processo, certo? É uma decisão geralmente feita sobre questões urgentes, sobre questões liminares mesmo, né? De tutela de urgência, tutela provisória, né? E aí o juiz tem que decidir logo, não pode esperar até o fim do processo. E aí ele, por exemplo, faz uma decisão interlocutória, certo? É uma decisão que não põe fim ao processo, apenas serve para decidir sobre uma questão que tem que ser decidida antes do fim do processo. Então a questão de provas também, enfim. É... Então aqui o gabarito é o item B. E é basicamente isso, pessoal. Depois vocês olham o gabarito direitinho, certo? Vamos continuar. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, exceto. Aqui ele está perguntando em quais desses que não vai tramitar em segredo de justiça, certo? E aí no caso nosso gabarito é o item C. Que aí no caso tem a previsão expressa no artigo 189. E aí no caso a questão do erro é que não tem a questão dos ascendentes, certo? Aqui mesmo só questão de letra de lei mesmo, né? Infelizmente, se você não realmente tiver prestado atenção ou na hora da prova não ler com atenção, infelizmente vai acabar errando porque realmente é algo bem minucioso mesmo, sabe? Então, por conta que o próprio artigo 189 não versa sobre questão de ascendentes, o que justamente está demonstrando aqui, acaba sendo o item incorreto, certo? Então é apenas sobre o vínculo familiar colateral e descendentes, certo? Aqui também nem versa sobre questão de idosos, né, que é justamente sobre essa questão. Então, idoso não, certo? O que o idoso vai ter com relação à tramitação processual é a prioridade, né? Então, se você demonstrar, né, por meio da identidade, que aquela pessoa possui mais de 60 anos, ela pode ter prioridade na tramitação
do processo, né? Então vai ser um processo mais célere, com prioridade para análise do juiz, certo? Assinale a alternativa correta sobre os atos das partes. Vamos lá para o item correto. É o item D. Os atos das partes consistem em declarações bilaterais de vontade. Produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. E é novamente uma questão de letra de lei, certo, pessoal? E aí vamos para os outros itens. Aqui é justamente o contrário, né, do item correto. A desistência da ação só produzirá efeitos após a aceitação da parte contrária. Aqui no caso, por ser previsto aqui no artigo 200 do CPC. Todos os artigos aqui, pessoal, vão ser praticamente do CPC, certo? A desistência da ação só produzirá após a homologação judicial. Então, o juízo vai analisar a questão da desistência da ação e aí, no caso, vai fazer a homologação judicial para que seja feita essa a extinção do processo, claro, né, pela desistência da ação. Por que é feito isso? Porque justamente o juiz, o magistrado, ele tem que ver se não ficou mais nenhuma pendência com relação ao processo. Então, vamos supor que eu entro com o processo, mas eu não pago as custas processuais. E aí, logo depois, eu peço a desistência do processo. Não vai automaticamente o processo se extinguir, né? Por justamente ter que ter uma análise do juízo, ver se não tem nenhuma outra pendência. E aí, no caso, essa desistência só vai produzir efeito se homologada, porque se tiver alguma outra pendência, o juiz não vai homologar. Aqui, pessoal, para poupar o nosso tempo, obviamente eu só vou tratar dos itens que eu achar mais pertinentes também, certo? Que possam ser tratados na prova. Com relação a isso aqui, eu acredito muito pouco que vocês vão ver isso na prova. Questão de cotas marginais, interneliares, certo? Então, foquem no que a professora falar para vocês, certo? Os atos das partes. Já está terminando, calma. Agora a gente vai para outro assunto. Não demandam assistência, salvo se a parte for absolutamente incapaz. Produzem, em regra, efeitos processuais imediatos, ressalvada a desistência da ação, que depende de homologação judicial. Geram efeitos apenas se homologados pelo juiz. Não estão sujeitos à preclusão temporal. Podem ser praticados diretamente por qualquer pessoa que goze ou não de capacidade civil. Aqui foi o que a gente acabou de ver, né, o item certo, questão da homologação judicial e os efeitos imediatos. Lembrar, pessoal, que os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes dependem, certo, de assistência no processo. Eles têm que ser representados pelo seu representante legal. Se não houver, o próprio juiz pode nomear um curador, um tutor, enfim. Lembrar dessa questão. Lembrar também da preclusão temporal, questão de decorrer o prazo e tudo, preclui. E é basicamente isso. Vamos continuando. Vamos lá. A preclusão temporal baliza o exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes no processo. Dessa forma, os atos processuais serão realizados nos prazos descritos em lei. Vamos lá para o gabarito logo. O gabarito aqui é o item D. Justamente, pessoal, é muito comum quando a gente vai interpor um recurso, até mesmo no inicial, muitas vezes a gente traz essa questão da tempestividade. A gente abre um tópico justamente para tratar da tempestividade. O que é isso? É justamente você praticar o ato
de maneira tempestiva, ou seja, sem que tenha decorrido a questão da preclusão temporal antes mesmo do termo inicial, certo? Então, demonstra a tempestividade, que é o que? Eu posso entrar, vamos supor aqui que uma ação de cobrança, eu não lembro, mas vamos supor que uma ação de cobrança tem um prazo de 3 anos para você entrar com ela. Eu vou lá e entro na ação de cobrança com 2 anos e meio. Tá tempestivo. Então, muitas vezes tem que demonstrar a questão da tempestividade. E é justamente o que traz aqui o item D. Antes do termo inicial do prazo ou, né, entre o início e o fim, sendo praticado, né, obviamente, antes do fim do prazo. E aí, agora sobre questão de preclusão. Vamos lá. Aqui eu vou logo para o gabarito para explicar para vocês sobre questão de preclusão. A gente tem a preclusão lógica e a preclusão projudicato. A preclusão lógica é a realização do ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. Então, vamos supor que uma pessoa pede cumprimento de sentença porque achou a sentença do juiz, a decisão do juiz favorável para ela, e aí ela vai lá, manifesta nos autos do processo, pronto, show, pode dar prosseguimento a essa sentença, gostei dela, vamos lá. Só que aí logo em seguida ela vai lá e entra com recurso contra aquela sentença. Vocês estão vendo que não tem lógica essa questão? Então ela em uma hora está concordando com a sentença e outra hora ela entra com um recurso. Então, enfim, a questão da preclusão lógica é que quando a gente faz um ato, a gente não pode logo em seguida fazer um ato totalmente contrário, né, a este. E a pró-judicato, que é pro magistrado, significa julgamento implícito ou presumido. O magistrado é impedido de julgar a questão por ele já decidida anteriormente. Então vamos supor que o magistrado ele tenha, por uma decisão interlocutória, indeferido o pedido de tutela de urgência, mas logo em seguida ele já aceita, né? Então também é meio como se fosse uma preclusão lógica, só que pro magistrado, certo? E aí tem a temporal, que a gente já falou, e a consumativa. Então, quando eu protocolo a petição inicial, não posso logo em seguida fazer uma mesma petição inicial no processo, alegando fatos novos, enfim, é a preclusão consumativa. Fiz a contestação, não tem como eu fazer uma outra contestação, não, certo? E aí, negócio jurídico processual agora, né? Negócio jurídico envolve manifestação de vontades, respeitar as limitações legais, delineiam o conteúdo e as consequências do ato no âmbito do processo. Vamos lá, o item correto. Gabarito é o item D. O pressuposto objetivo geral dos negócios processuais atípicos é a aptidão de direito envolvida a submeter-se à autocomposição. Vamos lá. Negócio jurídico processual típico é aquele previsto em lei. Exemplo, a cláusula de eleição de foro, que é quando as partes elegem um foro para, por exemplo, dirimir questões judiciais, certo? É prevista no contrato. E aí uma parte define, por exemplo, o foro de Fortaleza para decidir questões processuais. Então só pode entrar com processo na comarca de Fortaleza. E o atípico é aquele não previsto em lei, mas admitido pelo ordenamento jurídico. Então, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudança no procedimento para ajustá-lo. Então, justamente, quando for lícito que aquela demanda, aquele direito disputado, né, no processo tenha a sua autocomposição, então é totalmente permitido que as partes possam chegar a uma autocomposição, até por conta que é muito mais vantajoso.
ambas as partes poderem se entender e ambas poderem fazer um acordo, enfim, se tratarem assim mesmo, certo? E aí, deixa eu ver se tem algum item importante. Atípico não, porque é previsto na lei. Tem que ter capacidade. E, obviamente, o juiz vai ter controle de validade sobre esse acordo, claro. Né? Não pode, por exemplo, ter uma cláusula abusiva nesse acordo e aí uma das partes não viu. Obviamente, o juiz vai ter que intervir, né, e não fazer a homologação dessa autocomposição, porque temos a autocomposição e do mesmo jeito que é feito, por exemplo, a desistência do processo, o juiz vai analisar se não tem nenhuma pendência nem nada e aí vai fazer a homologação dessa autocomposição, do mesmo jeito, certo? E vamos seguindo. Vamos para o item correto de uma vez. O item correto é o item D. É justamente o que eu acabei de falar para vocês. Questão da vulnerabilidade, recusa desse acordo pelo magistrado e tudo. Então, se atentem sobre essa questão, certo? De ofício ou a requerimento, então uma das partes podem requerer, ou então o juiz, de ofício, por ele mesmo, sem requerimento de ninguém, decidir sobre aquela questão. Vamos seguindo. Intervenção de terceiros. Eu vou dar o tempinho para vocês ficarem lendo as questões e aí eu já vou indo logo direto pro gabarito, porque senão vai demandar muito. Tem muitas questões. Vamos lá. Vamos lá. O item A, o item correto. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal e exercerá os mesmos poderes e ficará sujeito aos mesmos ônus processuais. Tranquilo, tudo que a gente estudou. E aí os outros itens estão errados. Por justamente denunciação da lide, não, aqui é chamamento ao processo, como eu coloquei aqui. Aqui a questão do prazo, que é 30 dias, e aqui ficou 15 dias. E aqui, quando requerida na petição inicial, não vai ocorrer a suspensão do processo, certo? Na assistência simples, o terceiro ingressa no feito afirmando titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. E aqui o gabarito é o item certo. Justamente na assistência, pessoal, tem a questão desse terceiro ter um interesse jurídico sobre a questão que está sendo dirimida no processo. É até o exemplo que eu coloquei para vocês do sublocador, né? Naquela aula que eu dei para vocês. Tem até aqui. Naquela aula que eu dei para vocês sobre intervenção de terceiros. Né? Então, tem que ter justamente o interesse. Vamos lá para o gabarito. Gabarito é justamente o item B. No caso, pessoal, de ter a assistência e a pessoa com quem o terceiro está assistindo se tornar revel, que é o que? O instituto da revelia, por exemplo, não apresentar contestação no prazo legal, não aparecer em audiência, e aí no caso essa pessoa vai sofrer a questão da revelia, que é o que? Os fatos expostos na petição inicial contra o réu vão ser declarados como verdadeiros, certo? E aí, no caso, o assistente vai ser o seu substituto processual caso o assistido seja revel. Então,
Justamente coloquei aqui para vocês essa questão, certo? E aqui tem verdadeiro ou falso. Vamos aqui para cada item. A decisão do juiz ou relator sobre ingresso do amicus curiae, que é aquele terceiro que vai ajudar o juiz sobre alguma questão, é irrecorrível. E aqui eu coloquei para vocês justamente que é irrecorrível essa questão sobre amicus curiae. E aí vamos para os outros itens. Item F. Bom, aqui sobre juizados especiais, vai também se aplicar sobre a questão dos juizados especiais. Vamos aqui para outro item. Sem efeito o chamamento. Aqui no caso, apenas o chamamento fica sem efeito e não ocorre a extinção do processo, a extinção do feito, certo? Desconsideração da personalidade jurídica. Em relação a todos os possíveis credores prejudicados. Com relação à fraude de execução, vai ser ineficaz com relação ao requerente, certo? Então, o requerente, né, muitas vezes como credor, não vai sofrer, né, vai ser ineficaz com relação à questão de alienação ou oneração de bens, certo? Que é mais questão mesmo de envolvendo uma questão mais específica com relação à desconsideração da personalidade jurídica. Vamos seguindo aqui. Aqui, o item correto o item E. Mas essa questão eu vou pular porque eu não acho que seja muito pertinente não para vocês. Essa aqui eu também vou pular. Acredito que tem muitas questões sobre intervenção de terceiros. Vou focar mais sobre o novo conteúdo com vocês e o gabarito delas também feito, então vamos pulando aqui. Pronto, a audiência. Vamos lá. Somente ocorrerá audiência de conciliação ou de mediação se os envolvidos no litígio forem disponíveis. As partes poderão gravar integralmente a audiência, imagem e áudio em meio digital analógico, desde que haja prévia autorização judicial, caso haja acordo entre as partes. Na audiência de instrução, elas ficarão dispensadas do pagamento de eventuais custas. A audiência poderá ser adiada se houver atraso injustificado de seu início. Vamos lá. Aqui, porque ficou faltando... certo, pronto, é aqui, direitos envolvidos. Justamente, tanto quanto forem direitos indisponíveis como disponíveis, também podem ser objeto de mediação ou conciliação. E aqui não precisa de permissão, de qualquer permissão, homologação judicial com relação para poder gravar, certo? E aqui, se a transação, é o que eu falei para vocês, a transação vale muito a pena para as partes. Se a transação ocorrer antes da sentença, ficarão dispensadas as partes dos pagamentos das custas processuais. E a audiência poderá ser adiada, aqui é um atraso superior de 30 minutos, lá estava 15 minutos. Vamos embora. Já estamos quase lá, vamos embora. O Código de Processo Civil, aqui com relação ainda sobre a audiência, vamos lá. A autocomposição poderá ser reduzida a termo e homologado por sentença.
que ele quer o item correto. Vamos ver aqui qual é o item correto. Item B. Desde que necessários a composição das partes. Aqui tem realmente essa questão de poder ter o adiantamento, né? Mas a questão aqui é justamente sobre 2 meses. Lá está prevendo que é 1 mês, mas a previsão legal é de justamente ser 2 meses, em que as audiências elas têm que ocorrer por um período sempre de 2 meses. O que significa? Eu fiz uma audiência de conciliação mediação em janeiro, certo? E aí temos fevereiro, março, e enfim, abril já não poderá ser feita, porque tem que ser feita em março ainda. Tem que ser feito por um período que não seja superior a 2 meses, porque senão vai ficar muito tempo sem, enfim, que seja discutida a lead, então pode acabar atrapalhando no trâmite, né, processual. Na pessoa de seu advogado, não. Vai ser uma intimação pessoal, né, ao autor e também ao... não, acabei confundindo. É porque ele quer o item incorreto. Pensei que estava incorreto esse item, não, tá certo. Será feita na pessoa do seu advogado, que é justamente ter a intimação do advogado da parte. E aí muitas vezes essa intimação é feita até por meio eletrônico. E aí acaba o advogado avisando, né, ao seu cliente sobre a questão da audiência, é o que muitas vezes acontece no escritório. Não me canso de ficar avisando o cliente, avisando para participar da audiência. Aqui devem estar acompanhados sim pelo seu advogado. E aqui, pessoal, é uma pegadinha muito importante, porque muitas vezes é colocado na prova que, por exemplo, o autor manifesta que não quer audiência de conciliação ou mediação. E aí muitas vezes muitos pensam que o autor, ele que está dando entrada no processo, ele que está fazendo toda a questão, ele que vai decidir sobre, não precisa nem escutar a outra parte, não. Aqui tem que ter manifesta e expressamente a vontade de ambas as partes, demonstrando que não querem a realização de audiência de conciliação, certo? Então, não é só uma das partes, é ambas. E aqui sobre litisconsórcio, não vou mentir, é a matéria que eu menos gosto. Vamos lá. Item D. Quando os litisconsortes, aqui que é o gabarito certo. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, terão os prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento, ou seja, independe de homologação, independe de requerer em petição inicial, independe, porque é uma previsão legal e ela já é aplicada simplesmente pelo fato de eles terem os procuradores e escritórios diferentes. E aqui está errado, porque fala que somente um deles precisa ser intimado dos respectivos atos, não. Justamente todos têm que ser intimados com relação aos seus respectivos atos. Necessário quando for por disposição da lei ou natureza da relação controvertida. E aqui ele fala que é o unitário, por isso que está errado. E aqui o juízo poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto a um número de litigantes. Aqui, pessoal, é só letra de lei, realmente é só decorar, aprender e aplicar na hora da prova.
E aqui a questão, apenas para classificar, né, a questão do Nivaldo. Certo, vamos ver aqui qual é o litisconsórcio. O litisconsórcio será necessário e unitário quando versar sobre coisa ou relação jurídica una e inscindível, que tenha vários titulares. E aqui será necessário e simples quando sua formação for obrigatória por força de lei. Então, a gente tem aqui a previsão legal, que trata justamente sobre a questão do litisconsórcio necessário, unitário, né? E eu ainda coloquei aqui para vocês novamente a eficácia da sentença pro litisconsórcio necessário vai depender da citação de todos os litisconsortes, e o unitário, o juiz deve decidir o mérito de maneira uniforme para todos. Então eu vou deixar aqui para vocês lerem depois. Aqui, pessoal, não vai cair petição inicial para vocês, mas como vai cair despacho inicial pelo juiz, eu acabei levando aqui para vocês também um pouco desse conteúdo que também envolve um pouquinho de petição inicial. Vamos lá. O gabarito aqui é o item D. Eu acabei colocando os artigos. Peço que depois vocês deem uma lidinha, porque eu só coloquei aqui sobre a questão do item incorreto. Na verdade, do item correto, e aqui o item também é correto, esse aqui que está incorreto. Então eu vou ter que pegar mesmo para vocês lerem. Deixa eu só ver aqui. É facultado ao autor até a citação aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, até o saneamento do processo com o consentimento do réu, assegurando o devido contraditório. Contudo, situação idêntica não se aplica à hipótese de... Isso aqui, pessoal, é só letra de lei também. Com relação também à hipótese de reconvenção. O que justamente tem nesse parágrafo único o caput, é isso tudo que está escrito aqui, e o parágrafo único só demonstra que também é aplicável à hipótese de reconvenção também, certo? Então, só a letra de lei também. E aqui vamos ver aqui. O indeferimento da inicial ocorre na primeira análise da peça vestibular, sendo o caso de conhecimento judicial da matéria descrita. Após a contestação, não há indeferimento da inicial, certo? Então, antes da contestação, se o juiz, por exemplo, mandar emendar a inicial, por exemplo, juntar alguma documentação, é o que ocorre muito, por exemplo, quando a gente dá entrada em uma demanda judicial e, por exemplo, a gente não junta procuração, não junta comprovante de endereço, e aí o juiz pede para que a gente emende a inicial, e aí no caso, no prazo de 15 dias, vamos supor, e aí, por exemplo, o advogado, enfim, não junta, e aí é o caso de indeferimento da inicial, certo? Quando ocorre essa questão após a contestação, aí no caso vai se tratar de julgamento conforme o estado do processo, na modalidade de extinção do processo. Então, não é indeferimento inicial, e sim extinção do processo, conforme o artigo 354, certo? Então, após a contestação, não vai mais se tratar sobre questão de indeferimento da inicial, certo? Porque já teve defesa do réu. Vamos lá.
questão de incapacidade processual e também da petição inicial não preencher os requisitos legais. Vamos lá aqui para o item correto. Item correto é o item C. Quanto aos defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, foi o que eu falei para vocês, o juiz deve determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de 15 dias. Foi o que eu falei para vocês. Agora, quanto à questão da incapacidade processual, que é o que eu falei para vocês, dos relativamente incapazes, vamos supor aqui outro, aqueles que por causa do transitório permanente não possam exprimir sua vontade, os viciados em tóxico, e aí a gente também tem os absolutamente incapazes, que são aqueles menores de 16 anos, e os relativamente capazes para os 16 a 18 anos. Então, para essas pessoas, o juiz deve suspender o processo e vai designar prazo razoável para que seja sanado o vício. O que é isso? Para que seja feita a substituição processual. Certo? Não tem como o juiz, por exemplo, suspender o processo para, não sei, uma pessoa de 10 anos esperar até que ele tenha 18 anos, por exemplo. Não tem como. Então, vai ser a questão da substituição processual. Então aqui é para o juiz justamente agir dessa maneira. Vamos lá. Indeferimento e improcedência eliminado pedido. Aqui é só letra de lei também, porque aqui é o artigo 330, que foi o que eu falei para vocês antes, elege as questões de indeferimento da inicial. Quando foi inepta, parte ilegítima e falta de interesse processual. E aqui no caso, quando o juiz indeferir a inicial, o autor ele ainda pode fazer um recurso de apelação sobre aquele indeferimento. E aí o juiz ele pode, no prazo de 5 dias, se retratar sobre essa questão, certo? Eu coloquei o mesmo item 2 vezes. O que é esse item C? Não, aqui também pode ser objeto de contraditório também, certo? Por isso que esse item está incorreto. E aqui, quando tratar de prescrição ou decadência, não é caso de indeferimento da inicial, pois tem aqui a resolução do mérito, certo? Que o artigo 487 também prevê as ocasiões de resolução do mérito. E aqui, pessoal, a questão de indeferimento da inicial, aqueles casos do artigo 330, cuidado para não cair na pegadinha que não faz coisa julgada, a questão do indeferimento da inicial. Não teve nem resposta do réu, não teve nem contestação, não vai fazer coisa julgada. Não, faz coisa julgada formal. Toda decisão que põe fim ao processo faz coisa julgada formal, certo? Só não faz coisa julgada material. Eu vou falar direitinho para vocês que é cada uma questão que tá vindo mais lá para frente pro final, certo? Mas faz coisa julgada formal. E aí vamos ver que o item é. Pronto, o agravo de instrumento ele é possível contra a decisão que indefere a petição inicial apenas se for parcialmente, certo? Que o agravo de instrumento
ele serve contra justamente as decisões interlocutórias. Então o processo vai dar prosseguimento com relação à outra parte da petição inicial e com relação à parte que foi indeferida, poderá ser proposto justamente o agravo de instrumento para parcialmente apenas, certo? Continuando aqui. Nas causas que dispensem a fase instrutória. O que é isso? São as causas que vão ocorrer o julgamento antecipado da lide. O que é isso? Que justamente o magistrado, o autor e o réu, eles concordam entre si que esse processo não precisa mais de dilação probatória, não precisa mais de produção probatória. Muitas vezes, por exemplo, processo de batida de trânsito, acidente de trânsito, em que já tem gravação, já tem foto, já tem testemunho, já tem tudo. E aí eles concordam que não precisa mais de dilação probatória. Nessas causas que dispensam a fase instrutória, o juiz, independente da citação do réu, poderá julgar liminarmente improcedente por dito que contrariar o enunciado de súmula do STF ou do STJ. Que é justamente o que temos aqui na questão. Aqui falando sobre o STJ. E também da dispensa de instrução probatória. Certo? Ainda sobre despacho. Não, aqui agora sobre contestação. Vamos lá. Prazo para interpor contestação: 15 dias. O artigo 335 prevê aqui o termo inicial, né, desse prazo. E aí, no caso, se houver o cancelamento, né, que é ambas as partes manifestarem serem contrários à produção, a fazerem essa audiência de conciliação, de mediação, vai começar a contar, certo? Justamente do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação e de mediação apresentado pelo réu. Então, aqui é o item E, certo? Só que o que eu coloquei aqui para vocês? Passível de anulação. Por quê? Porque essa questão aqui, vocês vão ver depois quando analisar mais direitinho, não mostra que o autor demonstrou que ele queria também o cancelamento daquela audiência, né? Então, seria passivo de anulação essa questão. Mas a gente sempre vai pelo item mais correto, pessoal. Quando a gente acha que todos os itens estão errados, a gente sempre vai pelo item mais correto. E aqui foi o item E, porque demonstra o prazo direitinho e o início dele também, certo? Então a gente pressupõe que o autor quis também o cancelamento da audiência. E aí eu peço para vocês lerem aqui esse artigo para também verem as outras possibilidades, certo? Alternativa incorreta, vamos lá. Pessoal, lembrando que um instituto da revelia, o que, que ele é? Vai ser considerado como verdadeiro os fatos expostos na inicial. Ah, Arthur, isso impede que o réu, o requerido, ele não possa mais produzir prova? Não. Por isso que esse aqui é o item incorreto, o item B, certo? Que é justamente o que está previsto aqui no artigo 349.
É lícita a produção de prova nessa hipótese, contraposta às alegações do autor, desde que se faça representar nos atos a tempo de prática os atos processuais. Então, vai ser considerado como verdadeiro, mas ele ainda pode fazer a produção de provas, certo? Com relação a outras alegações, enfim, alegações supervenientes, então ele ainda pode fazer essa produção de provas, certo? E também sobre as alegações do autor, certo? E aí, no caso, todos os outros itens estão corretos aqui. Vamos prosseguindo. Vamos para o item correto. O gabarito correto é o item E. Vamos lá, pessoal. Contestação e reconvenção, elas são independentes uma da outra, certo? Ah, Arthur, mas eu vejo muita contestação acumulado com reconvenção e tudo. Mas, pessoal, nessa peça pode muito bem o réu, o requerido, não apresentar nenhuma defesa com relação aos fatos expostos na inicial. Então vamos supor aqui que eu entro com uma ação de cobrança contra alguém. E aí esse alguém, esse fulano, na hora de fazer a contestação, ele faz a contestação acumulada com reconvenção, mas apenas não apresenta nenhuma defesa com relação ao que eu expus na minha inicial, colocando que ele estava me devendo tal valor e tudo, pronto. Ele não fala nada com relação àquilo, ele apenas faz um pedido para que, por exemplo, eu também seja condenado por conta que eu ameacei ele e ele quer indenização por dano moral, por exemplo, certo? Então, há como fazer justamente a reconvenção sem ter feito a contestação, que é justamente o que está aqui no 343. Não, 343 não, desculpa. Não, 343, parágrafo 6º. O réu poderá propor reconvenção independente de oferecer contestação, certo? Então, apresenta a reconvenção e não contesta o pedido feito na exordial. E, bom, questão aqui sobre revelia e curador especial. Aqui, pessoal, essa questão aqui, você vê que mesmo João sendo incapaz, ele é devidamente representado pelo seu pai, seu representante legal, sem interesses colidentes entre ele e seu pai. Só que ele deixou transcorrer o prazo para a resposta e não constituiu o procurador no processo. E aí vamos lá. Item correto é o item A. Por quê? O juiz decretou a revelia do réu. Realmente, o João, representado pelo seu pai, não apresentou contestação, nem apresentou, né, advogado, enfim, o seu patrono. Então aqui está correto. O juiz aqui agiu correto, decretou a revelia e tudo. Só que ele também nomeou um curador especial. A questão para nomear curador especial ao incapaz é o caso dele não ter representante legal, só que nessa questão ele tem, que é o pai dele, ou no caso dele ter representante legal e os interesses dele colidir com o do representante legal, certo? Aí poderá ser nomeado um curador e será destituído o representante legal do processo, certo? Então, justamente por isso que está equivocado a decisão do juízo.
Agora sobre fase de saneamento processual, vamos lá. Vamos para o item correto. O item correto é o item E. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, matéria de fato, o juiz não conseguiu entender como se deu o fato, como se deu o ocorrido. Matéria de direito, o que, por exemplo, for uma lei de muito complexa, envolver vários direitos, várias situações específicas, então poderá o juiz designar audiência para o saneamento com a cooperação com as partes, a oportunidade que o juiz vai convidar elas a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, é o caso de, por exemplo, uma audiência de instrução e julgamento, em que o juiz pode pedir que seja convidado as partes para que elas possam, por exemplo, apresentar testemunhas, possam apresentar documentação, enfim, todas essas questões. E os outros itens estão errados por quê? Porque aqui, desde que haja requerimento das partes, não, o juiz ele pode ou de ofício a requerimento das partes, né? Então, pode ocorrer essa substituição, mas também pode ser por ofício de decisão do juiz. Somente pode ser celebrado antes do início do processo. Não, pode ser celebrada durante o processo. E aqui deve deferir. Não, indeferirá. Só uma palavrinha muda tudo, pessoal. Por isso que tem que ter muita atenção. Juntada de documentação. Gabarito aqui o item B. A qualquer tempo, desde que se refiram a fatos novos ocorridos depois de narrados a inicial. Vamos supor aqui, pessoal, que eu entro com uma ação. Vamos supor aqui uma ação de alimentos, por exemplo. Uma ação para cobrar alimentos de alguém. E aí, no caso, eu vou lá, faço minha petição inicial e tudo, e falo que, por exemplo, vamos supor que um pai, ele possui 2 empresas no nome dele, vamos supor assim. E aí depois vai lá e tal, contestação, audiência e tudo, parará, parará, vamos supor que já foi uns 3 anos aí. E aí eu vou lá e descubro que na verdade o pai tinha, por exemplo, mais 5 empresas que eu não conhecia. Obviamente que isso é um fato superveniente, um fato novo e um fato importante, né, para o prosseguimento do processo. Então, pode ser muito bem juntado a qualquer tempo, né, obviamente antes da sentença, né, claro, mas a qualquer tempo, até em segundo grau, por exemplo, se for um fato pertinente e superveniente ao que foi exposto na inicial. Não tem como eu ficar juntando a mesma documentação, o mesmo fato que já foi juntado na inicial, certo? Audiência de instrução e julgamento. Alternativa incorreta. Vamos lá. Já estou ficando sem voz. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta e mandará tarará, que é correto. A audiência será sigilosa, ressalvadas as exceções legais e concordância das partes. Lembrando, pessoal, a audiência de instrução, também o juiz vai tentar no início fazer a conciliação entre as partes. Ah, Arthur, mas então para que serve a conciliação, a mediação e tal? Lembrando, pessoal, que cada audiência no processo ela é una. O que é isso?
cada audiência é una, pessoal. Cada audiência vai ser uma continuidade da outra. Então, o juiz ele pode muito bem, mesmo que não tenha sido feito acordo na outra, ele pode dar continuidade da outra do mesmo jeito. Então, ele vai de novo oferecer acordo, vai de novo oferecer acordo. Sempre tem que ter isso, porque eu já falei aqui para vocês as inúmeras vantagens que tem. Então, de qualquer forma, mesmo que seja para ouvida de testemunhas e tudo, ele ainda vai ver a questão do acordo. Que eu falei para vocês, a audiência é una e contínua, certo? E aqui no caso, por que o item B está errado? Porque, em regra, a audiência de instrução e julgamento vai ser pública. E as exceções legais são para que elas possam ser sigilosas, certo? Que é o caso de, por exemplo, tratar sobre direito de família, questão em relação à intimidade, essas coisas todas, certo? Sentença com resolução de mérito. Vamos lá. Haverá sentença com resolução de mérito quando o juiz decide de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Item B, novamente, apenas letra de lei, certo? E aqui as classificações da sentença, pessoal. Sentença que cria, extingue ou modifica uma relação jurídica constitutiva. Cria, extingue ou modifica uma relação jurídica. Supondo aqui, pessoal, uma ação de divórcio, por exemplo, né, em que você quer que seja declarado o divórcio, por exemplo, a sentença do divórcio vai ser uma sentença constitutiva. Então ela vai extinguir uma relação jurídica, que era o casamento anterior, né? Sentença declaratória. Só declara o direito que a parte existe ou não existe. Uma ação de uso capião, por exemplo. Quando a gente entra com uma ação de uso capião, a gente só quer a sentença para que seja declarado um direito que a gente já possui, que é o direito de uso capião imóvel. Certo? Então, é justamente para isso que serve. Condenatória. Impor uma sanção pecuniária. Por exemplo, pensão alimentícia, dano moral. Mandamental, obrigação de fazer. Então, uma obrigação, por exemplo, de você fazer um serviço, de você deixar de fazer algo. E executiva é apenas para processo civil 2, né, que é execução, certo? Então não vou nem tratar aqui. E aqui, trata-se de qualquer julgado que venha a ser invocado por outro como fundamento decisório, precedente, só que aqui é o precedente persuativo. E aí vamos ver aqui qual a diferença. Persuativo é aquele que, ao contrário do obrigatório, não vincula a atuação do órgão jurisdicional a decidir a demanda. Né? Então aqui que venha a ser invocado por outro como fundamento decisório. Então não é obrigatório, certo? Diferente, né, do precedente vinculante, certo? Que são obrigatórios para o futuro. E aí, a questão da jurisprudência e da súmula. Jurisprudência é um coletivo de decisões reiteradas adotadas por um tribunal sobre determinada matéria. Súmula serve para representar a jurisprudência, uma representação da jurisprudência daquele tribunal em uma única frase ou de maneira resumida, né, e traz a explicação daquele entendimento, certo? Então é meio que um resumo do porquê que aquele tribunal está decidindo daquela maneira reiteradas vezes.
E aí a gente tem a súmula vinculante, que ela é obrigatória e apenas pode ser criada pelo STF, por decisão de 2/3 de seus membros. Faz coisa julgada material. E aqui o 487, que é justamente sobre a questão de coisa julgada formal e material que eu falei para vocês. Material, porque o conteúdo da decisão judicial que se torna imutável e indiscutível é o próprio mérito. E aqui que eu coloquei para vocês. Todas as sentenças fazem coisa julgada formal, mesmo que não tenha decidido a disputa existente entre as partes. Então, quando não for o mérito, quando não for questão de direito mesmo, que está sendo discutida, vai ser coisa julgada formal, certo? Agora, quando for realmente tratar justamente sobre o mérito, sobre o que foi discutido, vai ser coisa julgada material. Então, se for o caso, por exemplo, de algo que, enfim, seja indeferimento da inicial, seja algo assim por fora, né, a pessoa poderá justamente entrar novamente com o processo porque não foi discutido o mérito, né? Então ela poderá, né, que o processo será extinto quando indeferir a inicial, negligência das partes, não promover os atos e diligências. Aqui você vê que é só erro, né? É erro que aconteceu na inicial, erro do próprio advogado, erro da parte. Então não trata sobre o mérito, não trata sobre o assunto, certo? Então a pessoa ela poderá muito bem entrar com outro processo falando sobre o mesmo assunto, porque não foi tratado sobre o assunto. Então é apenas coisa julgada formal. E é isso, pessoal, certo? Fizemos aqui em média umas 30 e poucas questões. Eu pulei algumas de atos processuais, acho que de litisconsórcio também, não sei. Mas depois vocês deem uma olhadinha. 1h17 falando, então eu tô com a garganta meio ruim aqui. Espero que essa aulinha rápida tenha dado para vocês aprenderem e revisarem comigo, certo? Agradeço muito pelo semestre. Infelizmente não pude dar muitos jets para vocês, questão de horário, enfim, ficou complicado, mas eu desejo tudo de bom para vocês, vou estar disponível para tudo, certo? E podem contar comigo. Se tiverem qualquer dúvida sobre essas questões, vou estar à disposição, tá? Beijão para vocês e a gente se vê por aí. Valeu, pessoal.